A paz, irmãos, e vamos neste momento estar louvando ao nosso Deus com alguns cânticos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Isso. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Voltando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos neste momento estar falando com o nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas durante esses dias. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado, Pai, das nossas vidas. O Senhor tem guardado, tem protegido cada um dos nossos irmãos. E nós, ó Pai, te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor já fez, por tudo, Pai, que o Senhor está fazendo e vai fazer muito mais nas nossas vidas. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. É bom estar com vocês.
Depois desses cânticos maravilhosos, nós queremos compartilhar um texto que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos 11. E que Deus venha abençoar você, abençoar a sua família. Deus venha derramar a graça dele sobre você ainda essa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ao texto bíblico. Lucas 15, verso 11. Esse texto fala sobre a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a se regozijar, segundo o texto bíblico. Esse texto ele é maravilhoso. Se observarmos esse capítulo 15 aqui, ele está cheio de algumas parábolas que eu posso dizer lindas, que nos traz algumas edificações para a nossa vida. Ele começa a parábola da ovelha perdida, depois fala sobre a dracma perdida e agora a do filho pródigo. Certamente Jesus Cristo queria ensinar para aquele grupo de pessoas que ali estavam. Tinha os fariseus que estavam ali, os publicanos que estavam ali, que eram considerados pessoas pecadoras. Havia multidões que estavam ali, os próprios discípulos estavam ali. São períodos que Jesus Cristo estava então procurando ensinar a palavra dele para que as pessoas pudessem ouvir e entender e tirar lições para o seu crescimento, para a sua vida. Uma parábola, ela é uma espécie de história. Ela pode ser uma história verídica ou ela pode ser apenas uma história, como posso dizer, uma história talvez não verídica, alegórica, para poder então trazer um ensinamento, trazer um fundo moral para que as pessoas venham a ser edificadas e venham a compreender algumas coisas. E Jesus Cristo, depois de conversar sobre a ovelha perdida, depois de conversar sobre a dracma perdida, ele vem trabalhar então a questão do filho pródigo. Dá a entender aqui que há um grupo de pessoas que parecem que estão distantes, que estão longe, mas que Jesus Cristo, mas que Deus as ama profundamente. Eu não sei no qual grupo de pessoas você está, mas eu posso dizer para você que Jesus Cristo, ele tem um propósito na sua vida e que Deus o ama profundamente e Deus é interessado em você para que você venha ser uma nova criatura em Jesus Cristo
e volte para os braços do Pai, volte para os braços de Deus. Então vamos voltar ao nosso texto. Então, capítulo 15, verso 11, conta-se então essa história desse rapaz que basicamente o texto diz que ele era o mais moço. Ele chegou diante do seu pai e disse o seguinte: pai, me dá a minha parte da minha herança, eu quero recebê-la agora, e porque eu vou saber como eu vou manuseá-la, como eu vou gastá-la, quero gastá-la do meu jeito, e não quando o senhor morrer. É até um pouco constrangedor dizer isso, mas era como se aquele filho falasse: pai, já que você tem um vigor físico muito bom, já que você não morre, então eu quero a minha herança antes que você morra. Porque é natural realmente receber a herança, os filhos, os herdeiros receberem herança, quando então alguém da família vai. E ele então passa a ser herdeiro então daquela pessoa então que faleceu. Mas aquele filho chega diante de seu pai e diz: pai, eu quero a minha parte aqui agora. E interessante que aquele pai, ele não ficou enraivecido com seu filho. Mas o texto vai dizer, Jesus contando essa parábola aqui, que aquele pai fez exatamente isso. Ele certamente fez as contas, estou conjecturando aqui, dividiu os bens e disse: filho, essa parte cabe então a você. Aqui está. Tama, estou passando para você essa parte. Então ele pegou essa parte, e segundo o texto, e ele foi gastar. Ele foi para uma cidade mais longe, e o texto fala que ele gastou dissolutamente. Ele gastou de uma forma exagerada. Ele gastou de uma forma como se tivesse todo o dinheiro do mundo que nunca iria se acabar. Ele gastou com amigos, com prostitutas, talvez em jogos de azar, talvez deu dinheiro para pessoas, para mostrar que tinha. Então ele tentou viver uma vida que aquele dinheiro poderia lhe trazer uma satisfação, mas aquele dinheiro trouxe uma satisfação para ele momentânea, porque o dinheiro um dia ele veio secar, ele veio acabar. E aquele filho já estava basicamente na miséria, porque todo o dinheiro acabou. E o texto vai dizer, então, que ele procurou amigos, essa ideia, e amigos nenhum chegava diante dele, porque os amigos que ele tinha pensavam nas riquezas que ele tinha outrora. E ele não consegue trabalho. E ele só vai conseguir um trabalho depois de muito tempo com pessoas que trabalhavam com porcos. Interessante notar que esse texto ele fala para o povo judeu, e não é costume do povo judeu lidar com porcos, porque é considerado um animal imundo, impuro, segundo as leis de Moisés. E ele não poderia nem mesmo talvez tocar naqueles porcos, e muito menos trabalhar com eles, ou muito menos comer a carne daqueles porcos ali. A tradição judaica ensina assim. E aquele homem foi exatamente trabalhar nesse lugar. Aquele filho que saiu da sua casa, foi exatamente trabalhar nesse lugar. E naquele lugar ele tentava comer alguma coisa e ninguém dava comida para ele. Sentia fome e não tinha quem que lhe saciasse a sua necessidade de comida. E ele tentava, imaginava comer aquela comida daqueles porcos, nem isso ele poderia também fazer. E um certo dia, o seu semblante, talvez descaído, ele traz no seu pensamento, ele relembra a casa do seu pai. Ele diz: na casa do meu pai, os servos do meu pai, aqueles que servem meu pai, todos eles têm alimento todos os dias. Eles têm uma casa para eles ficarem. Eles trabalham o dia inteiro e conseguem chegar na sua casa, ter uma cama quentinha, um jantar quentinho, tá? Água para saciar a sede e a família ali. E eu estou longe, trabalhando num lugar totalmente imundo, impuro, e não tenho isso para mim, nenhum lugar para repousar. Ele pensou consigo: vou voltar para a casa do meu pai. Pode ser que meu pai me receba ali. E vou dizer para ele: olha, pai, eu não sou digno de ser considerado teu filho, mas eu quero ser apenas um dos seus servos. Quero apenas te servir. Quero apenas fazer a tua vontade. Eu quero me colocar então, não na condição de filho, mas na condição de servo. E o texto fala que aquele filho, entendo eu que ele pegou as poucas roupas que tinha, as poucas bagagens que tinha e voltou para a casa do seu pai. O texto não fala quanto tempo ele gastou para voltar,
Mas a ideia é que ele estava em outro lugar, segundo a parábola aqui. E ele então volta para a casa do pai. E algumas coisas me chamam a atenção nesses versículos aqui, o qual quero compartilhar com vocês, o meio da chegada dele ali. E o verso 21 diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Se nós observarmos um pouco antes do versículo 20, vai contar então a forma quando aquele filho chegou. E talvez aquele filho não percebia, mas o pai já estava ansiosamente esperando que isso acontecesse. Estava aguardando esse momento oportuno do seu filho voltar para sua casa. Talvez aquele pai preocupado, talvez nem dormia direito, imaginando, pensando que o seu filho poderia estar sofrendo algumas consequências, porque tinha pouca experiência ali. E imagino eu, o texto fala um pouco sobre isso, versículo 20, que quando aquele filho despontou, ele apareceu lá longe, o seu pai o viu. A ideia é que seu pai correu até ele. Tá? E algumas coisas acontecem aqui. Aqui o texto fala, ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Dá a ideia de que seu pai, ele não guardava nenhum rancor do seu filho, mas que o seu pai queria ansiosamente que seu filho voltasse para casa. Eu quero tentar nesse momento fazer uma pequena aplicação para a sua vida, você que me ouve aqui agora. Esse texto, ele fala de pessoas que necessitam estar perto de Deus, que precisam voltar para a sua casa, que necessita da presença do Pai diante de si. Nós sabemos que nós somos pessoas tortuosas, pessoas erradas, pessoas que, a maioria das vezes, fazemos não o que é certo, mas o que é errado. E às vezes traz uma certa angústia em nosso coração, em nossa vida. Às vezes nós pensamos que nós não somos nem merecedores das coisas de Deus diante de nós. Mas Deus, em seu infinito amor, enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário para pagar um preço por mim e por você. Precisamos entender, precisamos aceitar esse amor de Deus. Precisamos aceitar o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Porque certamente quando nós voltamos para Ele, Ele nos abraça, Ele nos beija, Ele compartilha a alegria em recebermos de volta diante da casa que Ele tanto espera a você estar com Ele. Então os versos seguintes vai dizer, agora no verso 22, o filho chegou, 21, o filho chegou e disse que pecou contra o pai, contra o céu, e que ele não era mais digno de ser chamado filho. Mas essa então foi a ação do filho. Veja comigo como foi a ação, a reação daquele pai. E o verso 22 fala sobre isso. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Aquela roupa que o seu filho estava vestido imunda foi retirada e foi colocada uma roupa nova. O Deus que nós servimos, quando nós estamos diante dele, ele tira toda aquela sujeira que está sobre mim, sobre você e lança fora. Ele coloca uma nova vestidura, uma vestidura real, uma veste de Deus em nossas vidas. Nós somos purificados, cuidados por Deus. E o texto fala sobre isso. E ainda diz mais ainda. Ponde-lhe o anel no dedo. Interessante que anel, ele tem um significado. E o anel, naquele período que vivia Jesus, período patriarcal, basicamente dava a ideia de que o anel, ele registrava alguns negócios. Que o anel, ele era o símbolo da família. Quem tinha aquele anel da família tinha autoridade para responder pela família. E foi colocado então novamente o anel da família no dedo. Dizer, filho, eu estou resgatando tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que talvez você já, de uma certa forma, renunciou, estou dando para você novamente. Eu lhe concedo autoridade sobre você. Eu quero dizer para você que me ouve nesse momento. Deus concede autoridade para você. Abrace esse Deus. Volte para os braços dele. Ou ande nos braços dele. Continue nos braços dele, que ele vai lhe dar autoridade para você. Para que você exercer autoridade no nome dele.
Anel no dedo, símbolo de autoridade, de bênção, voltando a pertencer à família, à casa de Deus. Mas não fica só aí. O texto continua dizendo, aqui no versículo 22 ainda, depois de colocar a roupa, depois de colocar o anel no dedo, colocou-lhe sandálias nos pés. Certamente aquele filho estava descalço, pés machucados. Certamente foi lavado os seus pés. Não foi colocado uma vestidura nova. Foi colocado um anel no dedo e agora sandália nos pés. A ideia era, meu filho, você antes andava por caminhos desconhecidos. Você não tinha um rumo para seguir. Você não tinha um destino, você não tinha um lugar certo para você ir. Mas agora eu estou colocando a sandália nos seus pés. Agora você pode confiar, porque vou ajudar você a seguir os passos e dar os passos certos e corretos. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, Deus também coloca a sandália nos teus pés, para que você venha andar segundo a vontade dEle. Para que você possa andar não tão somente segundo o seu querer, mas que Deus venha direcionar você para os caminhos corretos e certos. Para que você não venha cair nas ciladas do diabo. Para que você não venha cair nos caminhos tortuosos, mas para que Deus venha guiar os seus passos. Eu acho interessante a palavra de Deus quando nós lemos o Salmo 119, versículo 105. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus é aquele que ilumina os nossos caminhos. Deus é aquele que mostra o caminho que você deva caminhar. Deus é aquele que conduz você em passos certos e corretos para o destino que Ele quer te levar. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus o ama, Deus se preocupa com você e Deus certamente vai cuidar de você profundamente, porque Ele tem propósito na sua vida. Os versículos finais diz assim: trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comemoraram, regozijaram, deram uma festa. Então aquele que estava antes perdido, sem rumo, sem caminho, sem direção, ele voltou para a casa do Pai. Aquele que tinha a sua vida totalmente tortuosa, uma vida desregrada, ele voltou para o Pai, voltou para Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, Deus sempre tem um lugar para você. Se você está nos caminhos dele, persista, continue firme. Embora pessoas tentam fazer com que você saia dos caminhos do Senhor, permaneça firme. Mas se você tem distanciado de Deus, eu convido você a voltar novamente para a casa do Pai. Voltar novamente para a casa de Deus. Deixar que Deus venha mostrar o caminho para você de agora em diante. Venha receber as vestiduras novas do Senhor. Venha receber a autoridade que Deus coloca sobre você. E deixe Deus banquetear, deixe Deus festejar com você. Uma grande festa, porque você tem voltado para a casa do Pai. Quero orar pela sua vida. Quero te abençoar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio que Deus é com você. Que Deus é na sua casa. Que Deus vai fortalecer você nessa noite de hoje em nome de Cristo Jesus. Basta você confiar, basta você crer. Oremos em nome de Jesus. Meu Pai, nessa noite eu coloco essa vida que me ouve aqui agora. Deus, venha fortalecer a sua vida em o nome de Cristo Jesus. Se porventura estiver passando por lutas, provações, dificuldades, ó Pai, venha auxiliá-lo a resolver uma por uma, porque nós somos pessoas que nós confiamos e esperamos esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Pai, se porventura alguém estiver acometido de alguma enfermidade, Pai, venha curá-lo ainda essa noite em nome de Jesus. Pai, mas acima de tudo nós queremos o milagre da salvação, o milagre do retorno para a tua casa, o milagre de bênção, de cura divina, mas de salvação de almas também, que é o principal na vida dessa pessoa que agora, ó Pai de amor, em nome de Jesus. Deus, ouça nossa oração, ouça nosso clamor. Pai, nós estamos observando e vendo que o nosso país, a nossa cidade, Goiânia, passa por um caos grande. Outras cidades circunvizinhas têm dificuldades muito grandes em relação à Covid-19.
Pai, venha dar sabedoria aos nossos governantes. Venha cuidar daqueles que exercem em questão da saúde, meu Pai. Venha fortalecê-los para que eles possam manter firmes e trazer um medicamento certo para cada um. E acima de tudo, Pai, eu creio que Deus pode sarar essa nação. Deus pode sarar essa cidade. Muito obrigado porque temos entendido que Deus tem cuidado do teu povo, Pai de amor. Clamamos a Ti então mais uma vez. Rogamos em nome de Jesus Cristo. Venha ser conosco, Pai. Dá-me a Tua graça e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus. Que Deus te abençoe profundamente e que Ele venha a derramar a graça dele sobre você e sua família. Eu oro e te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique com Ele.